Açúcar, um doce, veneno. Por que parei de comer açúcar? Como todos da minha geração, eu cresci comendo sobremesa depois de cada refeição, gemadas cheias de açúcar, doces, bolos confeitados, refrigerantes, achocolatados, leite condensado, para não dizer das balas e outras guloseimas que eram oferecidas a nós, crianças, até como prêmio de bom comportamento. Minha avó acreditava no mito de que açúcar era energia e ficou muito desapontada quando certo dia eu anunciei que eu não ingeriria mais este veneno. Para se mudar um hábito, temos que mudar primeiro a cabeça. E foi a minha cabeça e não o meu estômago que decidiu pela drástica mudança dos meus hábitos alimentares. Não, eu não havia ficado doente, mas por pouco. Depois de um ano morando nos Estados Unidos, consumindo todo tipo de fast food, hambúrgueres, molhos de salada, bolos congelados, comida que eu adorava lá, que não existia aqui no Brasil, eu voltei com 12 quilos a mais e uma cara de lua cheia que fez com que as pessoas não me reconhecessem quando eu voltei. Não me reconhecessem no aeroporto, ninguém sabia que era eu, de tão gorda que eu estava. 12 quilos para uma magrela era muita coisa. Felizmente, voltando à rotina e deixando para trás todo esse tipo de fast food que não existia aqui ainda, isso foi em 1975, eu voltei ao meu peso antigo. Nessa época, já com uma pós-graduação em afasia, eu comecei a atender pessoas que eram vítimas de AVCs. E naquela época não existia nenhuma faculdade de nutrição. Então eu comecei a perguntar para as pessoas, eu não estava infringindo nenhuma norma ética, porque não existia faculdade de nutrição. E eu comecei a me interessar por alimentação e eu começava a perguntar para os pacientes o que eles comiam. E eu comecei a perceber que eles se alimentavam muito mal. E eu comecei a me juntar com grupos, naquela época eram os precursores dos vegetarianos, nem veganos não existiam naquela época, nós nos denominávamos naturalistas, pessoas que tentavam se alimentar de uma forma mais saudável. Eu não sou vegana, eu sou vegetariana. E depois, uma hora, eu explico por que eu não sou vegana. Porque eu acho assim, que não adianta a pessoa ser vegana e tomar Coca-Cola. Coca-Cola é vegano, que não é animal, mas não faz bem à saúde. Então, eu me denomino, digamos assim, naturalista. E, por coincidência, coincidências não existem, em 1975 foi lançado um livro chamado Sugar Blues. E esse livro me caiu nas mãos e depois que eu li esse livro, eu não ingeri mais açúcar. Quem lê esse livro faz a cabeça e não consegue mais comer desse veneno. Nem aquelas pessoas que falam assim, mas e de vez em quando? E eu sempre pergunto, e de vez em quando a gente se envenena? A gente não pode se envenenar nunca. E eu tenho orgulho de dizer que eu criei os meus 2 filhos sem açúcar, de jeito nenhum açúcar até 5 anos de idade. E recentemente um antigo amigo da família, que é médico, disse que foi uma das melhores coisas que eu fiz para os meus filhos na vida. Eu recomendo a leitura desse livro, Sugar Blues. Sugar, açúcar, substantivo masculino, sacarose refinada produzida pelo múltiplo processamento químico do suco de cana-de-açúcar ou beterraba e remoção de toda a fibra que representa 90% da planta. Blues, estado de depressão e melancolia revestido de medo e desconforto físico. O que seria Sugar Blues? Múltiplas penúrias físicas e mentais causada pelo consumo de sacarose refinada chamada açúcar. Pouca gente sabe ou ninguém se lembra de que quando o autor William Dutphy e sua esposa vieram para o Brasil para dar entrevistas a respeito dos males do açúcar, todas as reportagens foram boicotadas, nenhuma delas foi ao ar. Eles foram confinados, isso está escrito no prefácio do livro, mas eu me lembro disso. Eles foram confinados a um hotel de luxo, nenhuma entrevista foi ao ar, obviamente boicotadas pelas grandes companhias, aquelas que enganaram minha avó e enganam toda a população dizendo que açúcar é energia. O açúcar rouba
a nossa energia. Mais recentemente foi escrito um artigo chamado Açúcar, Farinha de Trigo e Cocaína, pelo incrível jornalista Dennis Russo Burgerman, que, assim, de forma magistral, compara esses 3 pós brancos que são letais. E, aliás, ele até diz que o açúcar e a farinha branca acabam viciando muito mais do que a cocaína, porque a cocaína ela mata depressa, o açúcar e a farinha de trigo ela pega muito mais gente. Ele diz assim, são 3 pós quase idênticos, 3 matadores de gente. E por que esses pós refinados não estragam? Porque eles não têm nutrientes. As bactérias e os insetos não se interessam por alimentos que não têm nutrientes. Ele diz o seguinte, o Dennis, ele diz que até os anos 90, farinha e açúcar ainda eram o bem, enquanto o mal era a gordura e o colesterol. E os médicos recomendavam então que se substituísse gorduras por carboidratos e o mundo ocidental se entupiu de farinha e açúcar. E começou aí a epidemia da diabetes tipo 2. Eu sei que doce é gostoso, mas quem não está viciado não sente a menor falta. Garanto para vocês. E eu garanto também que eu vou voltar ao assunto. É sério demais. Até a próxima.